Quando falamos de The Walking Dead, poucos personagens dividem tanto as opiniões dos fãs quanto Negan Smith. Sua chegada à série foi marcada por violência e muitos associam sua introdução à partida de personagens queridos, como a Glenn, o Abraham, dois momentos dos mais dolorosos para os fãs da série. Essa brutalidade inicial fez com que muitos apontassem Negan como um fator que contribuiu para o declínio do show ou da série. No entanto, outros veem Negan como um dos personagens mais interessantes e complexos, e até mesmo o consideram o melhor da série de The Walking Dead. Independente de qualquer que seja a sua opinião, quase todos concordam em uma coisa: Negan é sem dúvida um personagem de The Walking Dead. Enfim, brincadeiras à parte, no vídeo de hoje nós analisaremos: será que Negan era ou não um vilão? Então vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, lembrando de ativar os sininhos para você receber os conteúdos que saem aqui semanalmente no Área Zumbi. Então assista esse vídeo, tire suas conclusões e boa sorte! Ele exibe autoconfiança inigualável e uma presença marcante, e o seu jeito de falar com sarcasmo e ironia dá um toque peculiar à história. Agora, embora ele tenha passado por uma jornada de redenção, especialmente após os eventos dos Salvadores e a Guerra Total, quero analisar aqui como Negan era como líder antes desse arco. Vamos focar no Negan que comandava os Salvadores com um punho de ferro e analisar se sua filosofia e as suas decisões como líder eram justificáveis. Será que, afinal de contas, ele era um bom líder? Sua visão de mundo e ética eram válidas ou se baseava em um poder tirânico? Bem, nesse vídeo você vai descobrir tudo. A filosofia de Negan naquele momento pode ser resumida em uma frase que ele próprio diz a Rick durante uma cena emblemática: o poder faz o direito. Para ele, a nova ordem mundial significava que aqueles que desistiam do poder estabeleciam as regras. Essa filosofia orientava tudo o que Negan fazia, e ele esperava que todos, inclusive Rick, se conformassem a ele. O que deve se lembrar é que os Salvadores liderados por Negan representavam uma versão extrema do darwinismo social, onde só o mais forte sobrevivia e dominaria sobre os demais. Neste caso, Negan se considerava o mais forte. Porém, ele não era um anarquista puro. Ele tinha uma compreensão clara da importância das regras e dos contratos sociais, e reconhece que as pessoas em um estado de caos precisam de limites para se protegerem uma das outras. E aí a gente tem um paradoxo. De certa forma, Negan acreditava que essas regras criavam uma sociedade mais segura, mas a sua visão era distorcida, pois o próprio conceito de liberdade que Negan defendia vinha de um preço muito alto: a submissão absoluta a ele e ao sistema de leis que não era votado, era imposto a todos aqueles que estavam sob o jugo do Negan. Para ele, as regras eram essenciais para manter as pessoas na linha, mas essas regras também serviam para assegurar que ele, como líder, estivesse sempre no controle de tudo. Outro pilar importante da filosofia de Negan era a maneira como ele via as pessoas. Para ele, as pessoas eram recursos, uma ideia que deixa bem clara quando afirma: pessoas são um recurso. Essa visão é reveladora, porque ao tratá-las como recurso, eles a enxergam como meios de produção, não como seres humanos, como individualidade. Ele organizou os Salvadores de uma maneira que sugere que os mais fortes tinham o direito de explorar os outros, ou seja, os mais fracos. Negan não pedia às comunidades que se aliassem a ele. Ele exigia que se rendessem e trabalhassem para ele, obrigatoriamente. Os habitantes das comunidades subjugadas tinham de sustentar os Salvadores e, em troca, Negan os protegia, mas sempre com condições que eles pertencessem a ele e ao sistema que ele criou. Outro exemplo claro dessa perda de individualidade é o fato de que os seguidores de Negan tinham que dizer que eram Negan, que era um artifício de eliminar qualquer distinção entre eles e seus subordinados. Assim, ele reduzia seus seguidores a meras extensões de si mesmo, e isso gerava uma cultura de medo e servidão que era praticamente uma forma de escravidão. Essa servidão forçada não dava escolhas aos outros, pois Negan exigia submissão total.
Para entender melhor, basta olhar como Negan e os salvadores interagiam com outras pessoas da comunidade. Quando ele se aproximava de um grupo, geralmente dominava ou intimidava para que trabalhassem para eles, em troca de proteção. Negan cobrava uma taxa que muitas vezes representava metade de todos os recursos daquela comunidade que foi submetida a isso. E essa cobrança de 50% não era fixa e podia mudar conforme os caprichos e as vontades do Negan, criando um ambiente de opressão e muita incerteza. Ele acreditava que estava salvando pessoas, mas sua liderança opressiva e as condições em que colocava aqueles ao seu redor eram extremamente precárias. O próprio santuário onde os salvadores viviam mostrava como o sistema de Negan funcionava. Ele criou uma divisão clara entre os privilegiados de seu círculo íntimo e o restante dos trabalhadores que precisavam acumular pontos para adquirir itens essenciais. Era como se fosse uma espécie de jogo. A estrutura de classes do santuário era rígida. Tinham que se esforçar para ganhar pontos em um sistema financeiro precário, trocando esses pontos por bens de necessidade. Em contraste, Negan e seus tenentes viviam de forma confortáveis, com privilégios e acessos a tudo o que desejavam na hora que desejavam. Negan não hesitava em punir violentamente aqueles que desafiassem ou falhassem em cumprir suas ordens. Veja bem, em vez de tentar corrigir ou reabilitar, ele aplicava punições severas, humilhando ou exterminando aqueles que eram considerados inúteis ou traidores. Os seus métodos de punição extrema não davam espaço para arrependimento ou mudança. Ele era inflexível e implacável. Um líder que mantinha seus seguidores e subordinados no controle pelo medo. Esse sistema era baseado em seu conceito de darwinismo social, onde só sobrevivia aquele que obedecesse e fosse suficientemente forte para sobreviver. Aqui também é interessante notar que, ao contrário de Rick, que enfrentava as dificuldades em um ambiente hostil e selvagem, Negan estava em uma posição onde liderava uma comunidade organizada e relativamente segura. O grupo do Negan, por exemplo, já tinha recursos, já tinha postos avançados, fontes de alimentos e água também, e um sistema de trocas muito estabelecido com outras comunidades. Então existiam várias ramificações. Ele tinha de fato uma comunidade para o contexto do apocalipse zumbi de The Walking Dead extremamente avançada. Ele já não estava na luta pela sobrevivência diária. A lei era necessária para o funcionamento de uma sociedade que já havia alcançado certo nível de estabilidade. Negan mantinha sua liderança baseada na opressão e na exploração. Diante de tudo isso, é possível ver que, embora Negan fosse um líder forte, sua filosofia de liderança tinha falhas graves. Ele podia ser estrategicamente habilidoso e taticamente eficaz, mas o seu regime era insustentável, pois se baseava na intimidação e um culto à personalidade dele. Não era uma liderança que visava o bem-estar de sua comunidade, mas sim a manutenção do seu próprio poder. Negan se beneficiava pessoalmente de seu sistema, enquanto a maioria das pessoas sob o seu comando viviam uma vida oprimida e sem liberdade. Moralmente falando, a filosofia de Negan falha ao ser comparada com qualquer sistema ético sólido, tanto teorias deontológicas que se baseavam em princípios e deveres, quanto sistemas consequencialistas que avaliam os resultados e as ações, rejeitando os métodos de Negan. Sua liderança não buscava o bem-estar das pessoas, nem respeitava seus direitos, e seu regime promovia sofrimento e exploração. Sua visão distorcida de proteção resultava na tirania que era, e seu regime promovia sofrimento e exploração. Sua visão distorcida do que se achava proteção resultava em uma tirania que era em essência insustentável. Alguns fãs podem argumentar que um líder forte e implacável é necessário em um cenário apocalíptico. Rick, por exemplo, também tomou atitudes duras em sua jornada, mas enquanto Rick fazia isso para proteger o seu grupo em situações extremas, Negan tinha condições de estabelecer uma sociedade justa. Ele já possuía uma base estável e recursos suficientemente para enfrentar um sistema de cooperação e aliança entre comunidades, mas preferiu a opressão e o domínio pela força. Negan e os salvadores podiam ter se tornado heróis, unindo as comunidades e fomentando a reconstrução da civilização. Poderiam ter sido uma fonte de segurança e comércio, promovendo relações saudáveis entre tribos. Contudo, os métodos de Negan eram desnecessariamente brutais, ineficazes e a longo prazo e profundamente imorais. Ele se importava menos com o bem-estar dos seus seguidores e mais com a dominação do seu poder.
Se há uma versão de Negan que merece respeito, é o personagem, que mais tarde passa por uma transformação e se redime. Ao contrário do governador, Negan jamais se permitiu ir tão longe a ponto de ser totalmente irreparável. A liderança que Negan representou nos Salvadores foi uma expressão distorcida de poder, mas sua jornada de redenção o torna um dos personagens mais fascinantes de The Walking Dead. Mas e aí, qual a sua opinião sobre o personagem Negan? Qual a sua opinião sobre os personagens de The Walking Dead? Qual personagem você quer que a gente analise nos próximos vídeos? Você pode comentar aí que a gente vai trazer uma lista. Esse comentário aqui foi a pedido de um dos nossos inscritos que nós trouxemos Negan para ser um dos explorados aqui, explanados aqui no nosso vídeo. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Lembre de deixar o seu like e se inscrever no canal. Lembrar de ativar os sininhos para você receber os conteúdos que saem aqui semanalmente no Área Zumbi. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, falou e fui! Cuidado, viu?